Em nosso estudo de hoje, a lição 22 do livro No Portal da Luz, é a lição que encerra o livro, e tem por título Por que Espiritismo? Todas as religiões são parcelas da verdade. Todas as religiões, caminhos para Deus, são bênçãos e luzes da humanidade para a humanidade. Então, indagar-se-á, por que o Espiritismo? Tentemos esclarecer, porém, que as religiões tradicionais, embora veneráveis, jazem comprometidas com preconceitos e dogmas, que até certo ponto lhes são necessários à função e à estrutura. No âmbito delas, a criatura se satisfaz até que a indagação lhe exija voos para além das constrições impostas pela autoridade humana, ou até que a dor lhe estilhasse o envoltório de crenças úteis, mas superficiais, no qual se acomoda a estreiteza de vistas. Desde o século XIX, a ciência experimental e a filosofia especulativa partiram para novos empreendimentos, multiplicando descobertas e invenções que mudaram completamente a face externa dos povos. Entretanto, por outro lado, o sofrimento e a morte continuam os mesmos. Impõe-se demonstrar ao homem que todos os avanços de que dispõe para senhorear a natureza exterior não o exoneram do autoconhecimento. Para conhecermos, porém, com o devido proveito, necessitamos de religião que nos integre na responsabilidade de viver e de agir, porquanto sem religião o homem não passa da condição de animal aperfeiçoado, impelido a cair no mesmo nível dos animais inferiores. A doutrina espírita é aquele consolador prometido às criaturas pelo Divino Mestre, consagrado a explicar-lhes, em momento oportuno, as verdades eternas, e pelas verdades eternas que o Espiritismo nos descortina, sabemos positivamente que não há morte, que a justiça da vida funciona acima de tudo na consciência de cada um. Deus é amor, a vida é imperecível, o espírito é imortal. A Terra é um dos múltiplos lares da imensidade cósmica. A humanidade é uma só família, a criatura é responsável por si e cada um de nós é artífice do próprio destino. Devemos a nós mesmos o bem ou o mal, a vitória ou a derrota que nos assinalem os dias. Temos assim na doutrina espírita a religião da sabedoria e do amor, vigente em quaisquer plagas do universo, a estabelecer o nosso reencontro com o Evangelho de Jesus. E de posse dela, qualquer de nós está habilitado a acertar, regenerar, construir, melhorar e aperfeiçoar com o bem, onde, como e quanto quiser. No portal de luz da nova revelação, estamos defrontados pela presença renovadora do Cristo de Deus. Sigamos adiante com Ele, e segundo a promessa dele próprio, o amor guiar-nos-á para a luz e a verdade nos fará livres. Muito esclarecedor o texto de hoje, quando diz respeito ao porquê o Espiritismo. Em primeiro lugar, em mundo de expiações e provas, sempre teremos variedade grande de religiões. Por quê? A gente tem que contar que o mundo de expiações e provas funciona como uma escola que está recebendo os alunos recém-chegados de mundos primitivos. Quando o aluno consegue completar a lição, ele evolui e vai embora para mundos de regeneração. Então, quando a gente consegue compreender o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Várias Moradas no Meu Pai, a gente vai entender que o tempo todo estão chegando alunos novos, ainda vivendo a vida aí da recém-saída do mundo primitivo, ainda muito preso à retaguarda, e o egoísmo, vaidade, orgulho, ainda com uma parcela bastante generosa. Todos nós, sem exceção, trazemos isso. Então, o que acontece? A gente vem para cá, estagia durante um tempo, e a gente pode até dizer que nesse ciclo de reencarnações, a gente experimenta culturas diferentes, até que a gente complemente todo o nosso aprendizado. E quando a gente experimenta essas culturas, é pelo simples esquecimento do passado e renascimento aqui na Terra, o laço afetivo com os nossos pais naturalmente vão nos levar para algumas religiões, e a gente vai desenvolver esse laço. Não é que o Espiritismo ele seja melhor ou pior do que qualquer outra religião, até porque Leon Denis traz a frase que religião boa é que torna melhor o homem. Mas a gente vai ver aqui que
quando a criatura exige voos para além das constrições impostas pela autoridade, em relação a querer saber um pouco mais, querer conhecer um pouco mais, ou até que a dor lhe estilhasse o envoltório de crenças úteis, mais superficiais, você vai querer coisa nova. E aí o que acontece? A gente vai começar a querer buscar compreender, principalmente nos dias de hoje, onde é muito difícil a gente encontrar uma família que não tenha alguém experimentando a mediunidade, está cumprindo as profecias que estão lá no Velho Testamento, que no futuro os filhos sonharão, terão visões, ouvirão vozes. Quer dizer, o mundo espiritual vai estar se abrindo para a gente, porque na verdade nós somos espíritos em formação. Então a gente está começando a entrar numa etapa que a gente está começando a experimentar um contato maior com o mundo espiritual e começando a entender então que esse mundo material aqui está sendo apenas uma oficina de trabalho, de estudo para cada um de nós. Esse corpo aqui é apenas um uniforme que a gente está usando, mas a gente é espírito imortal, a gente vai acabar isso aqui, vai continuar a nossa existência, vai continuar a nossa jornada. Então, quando ele vem falar assim, que todas as religiões são parcela da verdade, o espiritismo tem uma característica interessante. No primeiro momento, ele prega para a gente que a gente deve respeito profundo a todas as religiões, né, que todas elas são parcelas. Tem me lembro que em aula de teologia a pessoa coloca assim, né? Colocou 5 cegos na direção de um elefante. Depois perguntou para os cegos o que eles achavam que estavam tocando. E cada um foi falando. Eu achei que peguei uma mangueira que pegou a tromba, um pegou um abanador porque pegou a orelha, um pegou um barril que agarrou o elefante por trás. E na verdade todos estavam corretos dentro do ponto de vista que estavam ali experimentando. Então a religião é isso. Por isso que Paulo de Tarso falava que agora nós estamos vendo em parte, mas vai chegar um momento que a gente vai ver face a face e vai ter uma ideia completa de tudo. Mas nesse momento cada religião experimenta um tipo de visão e por conta do egoísmo que a gente está atrás, a gente tem aqui na Terra a presunção de ter o domínio da verdade sobre os outros. Então eu acho que eu estou certo e que os outros estão errados. Então a doutrina espírita vem em primeiro lugar acabar com isso e ensinar a gente a respeitar todas as religiões. Explicar para a gente que não é fora do espiritismo não há salvação. Nunca existiu e nunca vai existir isso. É fora da caridade. Foi o próprio Cristo que falou isso para a gente quando mostrou a parábola do bom samaritano. Aquele que vocês estão discriminando é o que está fazendo a coisa correta. E logo depois, o Emmanuel ele continua dizendo que a doutrina espírita é o consolador prometido às criaturas, porque vem explicar para a gente que a morte não existe, vem explicar para a gente a razão desses sofrimentos que a gente tem aqui na Terra, e quando a gente consegue olhar de fora, de cima, o personagem que a gente está desempenhando aqui hoje, e consegue entender principalmente qual é o objetivo desse personagem, a gente consegue tornar a vida mais suave e entender a sentença do Cristo bem-aventurado, os aflitos. Então temos assim na doutrina espírita a religião da sabedoria e do amor, vigente em quaisquer plagas do universo, a estabelecer o nosso reencontro com o Evangelho de Jesus. Acima de tudo, o que chama muito a atenção na doutrina espírita é que a doutrina espírita nos convida a todo momento a uma reforma íntima para que a gente possa se adequar ao Evangelho de Jesus. Esse é que é o grande diferencial, que na grande maioria o simples fato de crer já salvou a gente, o simples fato de você ter fé. Não, na doutrina espírita não. Eu tenho que viver o Evangelho, eu tenho que trazer o Evangelho para dentro de mim. Isso faz um diferencial enorme. A gente já observa outras religiões também tendo essa preocupação, e se tiverem realmente essa preocupação e não ficarem uns lançando anátemas, ataques aos outros, a gente pode até discordar dos outros, mas deixar de amar e atacar, e o simples fato de você falar que é demoníaco está atacando. Vamos deixar uma coisa assim bem clara aqui, né? E é um ataque assim, dos mais agressivos até.
mas a doutrina espírita é a doutrina consoladora. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.